Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5, vamos ler apenas um versículo nesta noite para adiantar a mensagem. Diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. E todos dizem amém. Agora nós vamos ler todo mundo juntos. Eu paro e vocês repetem. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Quantos aqui acreditam que isso aqui é verdade? Esse lado aqui acredita que o que eu li é verdade? Diga amém. Esse lado acredita? E esse lado? Eu também acredito. Deixa eu ver se os irmãos que já acompanharam aí 6 sermões nesse texto podem me ajudar aqui. Quando o texto diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, quem foi que desceu e mergulhou ali? Naamã. Muito bem. Segundo a palavra do homem de Deus, quem era esse homem de Deus? Quem era esse homem de Deus? O profeta Eliseu. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Ficou limpo do quê? Amém, Jesus. Glória a Deus. Hoje Deus tem uma palavra revelada. Quem gosta? Todos os dias eu chego em casa e digo assim: Erilânia, todos os dias quando eu paro de estudar, que eu estudo para pregar na terça-feira, eu digo assim: Erilânia, onde é que a Bíblia vai parar? Tem que ser uma coisa revelada do céu. Porque desde quando nós iniciamos o Domingo da Cura, nós temos pregado nesse texto, nós temos ensinado nesse texto, transmitimos um sermão sobre as 7 aplicações do texto, da história. Outro sermão sobre as 7 lições. Outro sermão sobre os 7 banhos. Outro sobre as 7 chagas de Naamã. Outro sobre as 7 verdades. Lembram também, aliás, das 7 atitudes da serva de Naamã? Quer dizer que a palavra de Deus é uma coisa inesgotável. Digam amém. 6 sermões já foram transmitidos aqui, e tem muita coisa ainda para ser revelada aqui. Aleluia. Que Deus venha operar em nossos corações nesta noite. Quem diz amém? É sabido que Deus curou Naamã de uma lepra, depois que ele mergulhou 7 vezes num rio sujo, no Rio Jordão. É sabido. É sabido que esse homem era um grande homem, era conhecido, era um homem renomado. O seu rei o amava muito, estimava muito. É sabido que ele foi enviado para as terras de Israel, onde estaria um profeta que o curaria. Mas ele já tinha ido em Israel antes, porque ele era um homem de guerra e tinha trazido uma mulher doente, uma menina doente, uma menina cativa, para estar com ele, para servir a sua mulher. E a menina foi quem indicou que tinha esse profeta em Israel. Nós já sabemos disso. Mas na verdade hoje,
todos já são sabedores da história, nem precisa eu contá-la. Nem precisa eu contá-la, eu recontá-la. Todo mundo sabe que Naamã foi curado da lepra. Todo mundo sabe que Naamã era um grande homem. Todo mundo sabe que ele foi curado depois dos 7 banhos no Jordão. Todo mundo sabe que ele se indignou com o profeta, porque o profeta mandou que ele tomasse banho por 7 vezes no Jordão. Isso é sabido. O que eu quero nessa noite destacar é que Naamã foi curado da lepra, e para ele ser curado da lepra, ele precisou do auxílio de várias pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nesta noite. Existe alguma pessoa na tua vida que você possa dizer assim: essa pessoa foi importante na minha vida? Quem nesta noite aqui poderia lembrar, está lembrado de alguém, além do teu pai e da tua mãe? Quem aqui lembra de uma ou mais pessoas que foram importantes na tua vida? Levante a mão. Importantes. Se eu pedisse para você enumerar 7 pessoas importantes na sua vida, quem você colocaria? Qual seria a lista? E aqui nesta noite há pessoas que hoje têm dito: fulano de tal foi muito importante para mim. Pois Deus me manda te dizer que foi importante mesmo para você. Se eu te entregasse esse microfone hoje, quem você mencionaria? Eu tenho uma lista de centenas de pessoas importantes para mim, mas se eu pudesse selecionar 7. Eu gostaria de, nesta noite, falar sobre, rapidamente, as 7 pessoas mais importantes na vida de Naamã, para que ele pudesse ser curado. As 7 pessoas mais importantes na cura de Naamã. Alguém me ouve e pode dar um glória a Deus? A primeira pessoa mais importante na vida de Naamã foi a sua esposa. Sua esposa. Por que essa mulher foi importante na vida dele? Você lerá do versículo 1 ao 3 que aquele grande homem adoeceu de uma lepra, e o texto sagrado vai dizer que a mulher de Naamã ouviu a sua escrava falar sobre o profeta de Israel. Está aí na tua Bíblia, olha aí comigo, versos 1, 2 e 3, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Queridos, o verso 4 diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Prestem atenção aqui. Quais eram as características dessa esposa de Naamã? O que era que ela tinha de tão especial para ser uma das pessoas mais importantes na vida dele? Primeiro, ela era uma mulher acessível. Diga, mulher acessível. Por exemplo, sua empregada pôde falar com ela. Você já viu um tipo de patroa que os empregados não podem falar com ela? Mulher acessível. Uma outra característica dessa mulher é que ela era uma mulher sensível. Repitam, mulher sensível. Por que ela era sensível? Porque ela deu ouvido ao que sua escrava estava dizendo.
e viu nas palavras da menina a saída para seu esposo ser curado. Mulher sensível, que pôde perceber onde estava a solução para o problema do seu marido. Uma outra coisa que essa mulher era, por isso que era importante na vida de Naamã, era uma mulher discreta. Repete isso aí. Ela era discreta, sabe por quê? Ela conseguiu guardar o segredo da doença do seu marido. Porque se na hora que ela percebe que o marido está doente, ela sai espalhando: meu marido está com lepra, meu marido está com lepra. Ela ia espantar um monte de gente. Alguém me ouve? Então era uma mulher discreta, soube guardar o segredo da doença do seu marido. Era uma mulher especial na vida de Naamã, porque era aquele tipo de mulher que a língua dá para ficar dentro da boca. Não é preciso um caixão à parte para levar a língua no dia que ela morrer. Era uma mulher também amorosa. Repete. Por que essa mulher era amorosa? Ela não abandonou o seu marido, mesmo correndo o risco de ficar leprosa também. Quem diz amém? Ora lá, bachúria. Quantas esposas abandonam e desprezam seus esposos no dia que eles adoecem. Mas ainda existem mulheres que precisam ser aconselhadas até para não continuarem esposas do marido quando morre, de tanto amar. Quem entendeu o que eu falei? Enquanto existem esposas mau caráter, que o marido que providenciou tudo para casa, que é o provedor do lar, mas ela é um mau caráter. No dia que o cara adoece, ele não vale mais uma casca de banana, é um Zé Picolé, um Chico Balaio, porque adoeceu. Ainda existem pessoas, mulheres, que são assim. Elas são viúvas, mas elas amavam tanto seus esposos, que a gente tem que orar por elas, para elas entenderem que papai não é mais esposo de mamãe. De tanto minha mãe amar meu pai. Mulheres de bom caráter, mulheres amorosas. Quem diz amém? A Bíblia Sagrada diz para esse tipo de mulher acessível, esse tipo de mulher sensível, esse tipo de mulher discreta e amorosa, a Bíblia diz: toda mulher sábia edifica a sua casa. E ainda diz: a mulher virtuosa é a coroa do marido. Provérbios capítulo 14 verso 1 e capítulo 12 verso 1. Verso 14, perdão. Essa mulher foi a principal pessoa na vida de Naamã, porque ela foi a mulher que ele precisava. Acessível, sensível, discreta e amorosa. O marido estava acabando de morrer, mas ela estava ali com ele. Se você casou com uma mulher que disse, prometeu para você que estaria com você na alegria ou na dor, na fartura e na necessidade, até que a morte os separe, ela prometeu isso, mas na hora de sua doença, de sua dificuldade financeira, ela lhe ataca. Pode ter certeza que você está casado com Satanás. Digo, o sangue de Jesus tem poder.
o diabo está usando. Que nessa noite Deus levante mulheres sábias no meio de nós. Quem entendeu, diga amém. Vamos prosseguir. Uma outra pessoa importante na vida de Naamã para que ele fosse curado. Vocês sabem que a mulher dele foi importante, porque foi ela quem ouviu da menina e passou para ele. Vocês estão entendendo até aqui mesmo? Eu estou falando das pessoas mais importantes na cura de Naamã. A segunda pessoa mais importante na cura de Naamã foi sua empregada. A sua empregada doméstica, que não era chamada de empregada doméstica, era chamada de escrava mesmo. Vocês sabem que, olha aqui, olha, Naamã, nós já lemos, do verso 1 ao 3, foi lá em Israel, onde? E levou a menina cativa para sua casa. A menina deixou os pais, teve que deixar suas terras, deixar o culto a Jeová, deixar todo mundo, e teve que ir cativa para a casa de Naamã. Mas mesmo assim, aquela menina foi a segunda pessoa mais importante na cura de Naamã. Por que ela foi importante na vida de Naamã? Primeiro, porque ela provou que era uma jovem crente. Diga, jovem crente. Queridos, ela deixou claro para a mulher de Naamã que confiava no Deus de Israel que pode curar. Poderia ter negado sua fé, mas ela deixou claro quando disse: lá na minha terra tem um profeta que pode curar este homem. Aleluia. Por que essa menina foi importante? Primeiro, porque era uma menina crente, deixou claro para aquela mulher, sua senhora, que era crente. E a segunda coisa, era uma jovem perdoadora. Por isso que ela foi importante na vida de Naamã. Aquela menina sabia o quanto foi difícil abandonar os pais e suas terras para ir ser escrava lá na Síria. Ela poderia não ter se importado com a doença daquele homem que lhe levou cativa. Morre, desgraçado. Quando tu morreres, eu volto para minha casa. Infeliz. Mas não, ela perdoou o seu Senhor e disse assim: eu quero que ele fique curado. Porque é assim que ensina a Bíblia: se teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Louvado seja Deus. Ela foi importante na vida, na cura de Naamã, melhor falando, porque ela era uma jovem perdoadora. Você perdoa? Por que ela foi importante na vida de Naamã para que ele fosse curado? Uma terceira coisa, porque era uma jovem corajosa. Diz aí, corajosa. Olha, ela enfrentou a possibilidade de ser ridicularizada. Na hora que ela disse: se meu Senhor for lá em Israel, lá ele vai ser curado. Ela enfrentou a possibilidade de ser ridicularizada. Ou você nunca foi ridicularizado pela sua fé? Quando você diz que Jesus lhe curou, quando você diz que Jesus lhe deu um carro, quando você diz que Jesus lhe abençoou, que Jesus lhe deu isso e mais isso, nunca zombaram de você? Ela enfrentou a possibilidade de ser ridicularizada. Mas quem é corajoso, Deus abençoa. Você quer ser abençoado? Tenha coragem, sangue no olho, louvado seja Deus. Seja ousado, intrépido, porque Deus abençoa esse tipo de gente. Eu posso ouvir um glória a Deus? Por que essa moça, essa jovem foi importante na vida de Naamã para que ele fosse curado? Porque ela era uma jovem madura. Madura ao ponto, apesar de ser jovem, para entender que o seu próximo precisava de ajuda. Ela entendeu que Naamã tinha dinheiro, mas não tinha saúde, tinha posição, mas não tinha saúde, tinha tudo na vida, mas não tinha alegria, porque não existe doente alegre. E ela entendeu, foi madura para compreender que o homem precisava de ajuda, e com isso se dispôs para ajudar. Por isso eu louvo a Deus pela vida desta jovem. Louvado seja o Senhor. Você que é empregado de alguém, você tem características assim?
Você é crente no seu trabalho, você é corajoso no seu trabalho, você é perdoador no seu trabalho, você perdoa seu patrão no seu trabalho, você é maduro no seu trabalho. Se for assim, você está cumprindo o que Paulo falou lá em Efésios 6,5. Paulo disse: vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como servindo a Cristo. Diga amém. Queridos, deem graças a Deus pelos seus patrões. Sei que às vezes eles são um pouco chatos. Não tem patrão chato? Tem ou não tem? Tem. Mas eles são instrumentos de Deus para te dar um emprego. Essa moça foi importante na vida de Naamã. Foi ela quem o encaminhou para a cura. A terceira pessoa mais importante na cura de Naamã foi o seu patrão. O patrão dele era o rei Ben-Hadad da Síria, adorador do cão dos infernos, adorador de Rimon, adorador do Satanás. Não conhecia o Deus de Israel, mas ele foi importante na vida de Naamã. Por quê? Na hora que ele, olhe para cá, ficou sabendo da boca de sua esposa que a menina tinha dito que em Israel havia cura, Naamã correu e foi ao seu patrão e contou o que estava acontecendo. E esse patrão foi importante na vida de Naamã. Por quê? Quais são as características desse patrão? Quais são as características desse patrão que o fez ser importante na vida de Naamã? Eu lhe digo já já. Primeiro, um homem atencioso. Ele foi importante porque era atencioso. Como é que eu descubro que ele foi atencioso? Atencioso porque ele escutou Naamã. Tudo o que Naamã tinha para dizer, ele escutou. Quer dizer, era o patrão, mas ele ouviu o seu empregado. Ele ouviu o que seu empregado tinha a dizer. Estou falando nesta noite para alguém que trabalha para alguém, e quando você vai conversar com o seu patrão, ele não escuta você. Ele não é atencioso com você. O bom patrão senta com o empregado e escuta as suas lamúrias. E o patrão de Naamã foi importante em sua cura, porque quando Naamã chegou para lhe contar seu dilema, ele escutou. Depois, por que esse patrão era importante? Em segundo lugar, porque ele era um patrão disponível. Repete isso aí. Disponível porque liberou, escuta bem, liberou o seu funcionário para sair do serviço. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Quando ele chegou e disse: patrão, eu estou doente e preciso procurar a minha cura. Ele disse: eu dou liberdade para você deixar o serviço hoje. Quem dá glória a Deus? Estou falando para alguém que é patrão, que precisa ouvir essa palavra. Quando o teu empregado estiver doente, não deixe ele trabalhar. Ele não é escravo teu. Na hora que ele estiver doente, libera. Ninguém pode trabalhar doente. Estou falando para alguém aqui que tem sido obrigado a trabalhar doente. Seu patrão não lhe entende, mas Deus te manda uma palavra nesta noite, que está contigo, que está com você, na sua luta, nas injustiças que você passa. Por que esse patrão foi importante na vida de Naamã para que ele fosse curado? Uma terceira coisa, era uma pessoa cuidadosa. Ele tinha cuidado pelo empregado. Alguém me ouve? Bispo, como é que a gente vê aqui o cuidado de Naamã pelo seu empregado? Eu mostro. O texto vai dizer para você que ele liberou Naamã para ir buscar a cura, mas fez uma carta
e colocou na mão de Naamã. Leve. Se alguém perguntar quem lhe mandou, você vai ver. Quem lhe mandou foi Ben-Hadad, o rei da Síria. Homem maravilhosamente, um homem maravilhoso, digno de ser imitado. Um cara especial, um cara cuidadoso. Você tem cuidado pelos seus empregados? Você nota se ele está enfermo ou está precisando de alguma coisa? Sabe quem é que enriquece patrão? Quem sabe? Sabe quem enriquece os patrões? Sabe não? Fala. O empregado. Ai do patrão, se não for o empregado. Então seja cuidadoso com ele. Ele disse: vá buscar a sua cura e pega aqui a carta assinada por mim. Quem perguntar quem ele mandou, foi Ben-Hadad quem lhe mandou. Posso ouvir um amém? Uma última coisa sobre este homem, esse patrão, que o fazia ser um homem exemplar na vida de Naamã, e foi importante para que ele fosse curado. Uma outra coisa, era um patrão compreensivo. Como que eu noto que ele era compreensivo? Preste atenção. Mesmo em seu erro de pensar que o rei de Israel poderia dar a cura de Naamã, notamos o seu interesse pela cura do seu empregado, do seu funcionário. Ele era compreensível. Ele dizia o seguinte: se Naamã ficar curado, minha empresa vai andar direito. Ele compreendia isso. Se Naamã ficar bem, a minha empresa vai ficar bem. Se Naamã ficar bem, o próprio Naamã vai ter uma outra vida. Era uma pessoa compreensiva. E você pode dizer uma coisa, eu posso te dizer uma coisa nessa noite. Você sabe que a compreensão é o maior elemento do amor. Não existe amor sem compreensão. Se você é um patrão igual a Ben-Hadad, parabéns. Não sei se você o é. Se você é esse patrão atencioso, disponível, cuidadoso, compassivo, compreensivo, há um texto bíblico para você. E vós, senhores, disse Paulo, fazei o mesmo para com eles, para com teus empregados, deixando as ameaças. Quem está me ouvindo? Porque tem patrão que gosta de ameaçar empregado. Quem está me ouvindo? Tem patrão que gosta de ameaçar. Aí Paulo diz: deixa as ameaças, sabendo que também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com Deus não há acepção de pecado, de pessoas. Não olhe para seu empregado como se fosse um Zé Mané, um Zé Ninguém. Ele é um ser humano. Patrão não deve ameaçar empregado. Se você não fizer assim, eu boto você para fora. Se você não me agradar, eu corto seu salário. Como empregado não pode desobedecer a patrão. Já expliquei isso nas qualidades da serva de Naamã. Deixando as ameaças, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não trate seu empregado como uma pessoa qualquer. Ele é uma bênção de Deus na sua vida. Eu sei que não são meus empregados, são empregados da igreja. Taumaturgo, fique em pé com Jéssica. Então fique em pé. Você a representa. Eu quero louvar a Deus por você ser um bom funcionário da igreja. Viu? Você já foi ameaçado por mim aqui? Graças a Deus. Nunca que eu vou lhe ameaçar. No dia que eu ver um erro, eu chego para você e falo, e a gente conserta juntos. Deus te abençoe. E peço à igreja, zele por eles, porque é eles quem zelam essas cadeiras aí para você sentar. Posso falar ou não posso falar? Eu digo ou não digo? A primeira pessoa importante na vida de Naamã para que ele fosse curado foi quem? Foi quem? E a segunda? E a terceira? Agora, a quarta pessoa mais importante na vida dele, agora eu vou correr,
foi o seu vizinho, o rei de Israel, Jorão. Você vai ler o texto a partir do 7 em casa. Isso já está tão lido aí. Por que que esse vizinho foi importante? Quando Naamã chegou lá com a carta que apresentou, está aqui a carta. Ele olhou a carta e começou a se revoltar da vida, ficar triste, rasgar suas vestes e dizer assim: eu não sou Deus para curar você não, eu não posso curar você. E ficou desesperado. Você vai ler no verso 7. Está no verso 7 aí, olha. Tendo lido a carta ao rei de Israel, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai e vede que procura um pretexto para romper comigo. Quais são as características desse vizinho? Eu pergunto a você: você tem um bom vizinho? Seu vizinho é gente boa? Você é um bom vizinho? Espere aí, preste atenção. Primeira coisa que fazia desse homem um grande vizinho: primeiro, era sincero. Repita. Ele era sincero, sabe por quê? Quando ele recebeu a carta para curar Naamã, ele não inventou receitas de cura a longo prazo. Ele disse: eu não posso curar você. Vizinho sincero. O homem sincero não enrola. O namorado sincero não enrola. Se gosta, gosta. Se não gosta, diz que não gosta. O homem tem que ser sincero. Da sinceridade Deus se agrada. Ele foi sincero, disse: eu não posso curar você. Segunda coisa, ele era um vizinho de fé. Sabe por quê? Em seu desespero que ele estava, ele deixou claro que a vida e a morte não estão nas mãos de homem nenhum. Ele disse: porventura sou Deus, com o poder de dar a vida ou tirá-la? Então ele tinha fé que Deus é o dono da vida. Posso ouvir um aplauso a Jesus? Deus é o dono da vida. Diz para o irmão que está perto de você: o negócio vai esquentar já já. Vai, diz. Se ele acredita, ele vai mandar um glória a Deus aqui, de estrondar isso aqui tudinho agora, vai. Se ele acredita, ele vai mandar um glória a Deus de estremecer isso aqui, vai. Aleluia. Ele sabia que a vida está nas mãos de Deus. Homem de fé. Por que era um vizinho bom? Por que esse vizinho foi importante na vida de Naamã? Porque era um vizinho de paz. Na hora que ele recebeu a carta, que ele viu que não podia curar o homem, sabe o que ele disse? Meu vizinho Ben-Hadad está querendo romper comigo. Era um cara de paz. Ele se preocupou em não ter guerra com a Síria. Ele não queria, apesar de até hoje a Síria e Israel nunca assinarem um tratado de paz, mas esse homem, Jorão, não queria guerra com o seu vizinho. Você que está aqui nesta noite, seja um vizinho assim. Não queira guerra com ninguém. Quem pode dizer amém? Mas esse vizinho também era importante, sabe por quê? Porque ele demonstrou que era simplesmente um ser humano. Há uma música do Sérgio Lopes que diz assim: eu também tomo Tilenol. Sou humano, eu também fracasso. O que foi que ele disse? Seu vizinho falou. Ele não se omitiu em esconder a sua tristeza. Na hora que ele recebeu a carta dizendo: cure meu servo, ele ficou triste, tão contristado, que rasgou suas vestes de desespero, demonstrando que era homem, era rei, mas era homem, não era um super-homem. Na igreja não tem super-homem, não tem super-mulher, só existe um super-homem que eu conheço. Aí eu falo dele com graça e alegria. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi o maior homem que existiu. Ninguém foi como ele foi, mas não nasceu super-homem. Hoje eu estava pensando no novo quadro para o Verdade que Liberta, e pensando na história dos homens de Deus. Por exemplo, vamos lá. Noé construiu a arca, mas bebeu vinho e se embebedou. Abraão obedeceu o chamado, mas mentiu para as bandas voar. Verdade. Vamos lá, Moisés, homem manso, mas feriu a rocha. Vamos continuar.
continuemos. Davi, homem segundo o coração de Deus, adulterou com Betseba. Vamos continuar. Você vai lá para frente. Vamos sair agora do Antigo Testamento, vamos para o Novo. Paulo, um homem missionário, maior missionário, mas brigou com Barnabé. Aí vamos sair da Bíblia, vamos para a história eclesiástica. Vamos chegar na vida de Lutero, um grande reformador, mas ninguém tirava da cabeça dele a consubstanciação. Brigou com Zwinglio. Vamos passar para frente. Vamos falar de Ellen White, uma mulher muito conhecedora de muitas coisas. Escreveu conceitos de medicina que até hoje os médicos se surpreendem, mas ela era racista. Ela era racista, gente. Ensinava bobagem, ensinava profecia que não estão nas escrituras sagradas. Ela dizia coisas com coisa, porque era falho. Agora fale de mim. Eu sou um pregador, sou um pastor, sou um bispo, cheio de falha. Só quem é infalível é Jeová. E esse homem deixou claro que era humano. Você é humano, você chora também. Não adianta você dar uma de super pai. Vai ter horas que você vai ter que dizer: meu filho, eu não posso comprar isso. Sou humano, sou limitado. Isso, sou limitado. Esse homem era um bom vizinho. Sabe por quê? Por causa disso. Era sincero, tinha fé, era um homem de paz, demonstrava sua humanidade, não escondia sua humanidade. Por isso que a Bíblia diz, um texto lá atrás no Antigo Testamento, uma mulher precisava de um milagre, e Eliseu disse assim: ó, vai e pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, mostrando que é importante ter vizinhos maravilhosos. Quem diz amém? Seus vizinhos são bons, você é um bom vizinho. Mas a quinta pessoa mais importante na cura de Naamã foi o seu conselheiro. Você pode ver isso a partir do verso 13. Você sabe que quando Naamã chegou e ouviu do profeta que era para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele ficou com ira, ele ficou irado, ficou com raiva, não foi? E já ia embora. Mas chegou um conselheiro, representando um grupo de conselheiros, e deram um conselho para Naamã não ir embora, mas prosseguir e mergulhar no Rio Jordão. Alguém está me ouvindo direitinho mesmo? Se não fosse esse conselheiro, Naamã tinha morrido leproso. Você que está aqui nesta noite, eu pergunto: você toma conselhos? Quando alguém lhe dá um conselho, você toma? Se Naamã não toma esse conselho, ele tinha se ferrado. E você que está aqui nessa noite, que endurece o gogó e não gosta de conselho nenhum, cuidado que você vai se ferrar. A lepra só saiu de Naamã porque ele ouviu o conselho dos seus servos, que disseram assim. Vamos, olha o verso 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Versículo 14 diz que ele desceu e mergulhou. Aleluia. Olha bem, por que que esses conselheiros, ou esse conselheiro, foi importante na vida de Naamã? Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque eram homens decididos. Digam, homens decididos. Como que eu posso ver isso aí? Olha, eles eram tão decididos que eles quebraram o protocolo e a ética e dirigiram a palavra a um homem que mandava neles. Homens de decisão. Deus tem vitória para homem e mulher decidido aqui nesta noite. Eu profetizo que Deus vai colocar o poder na tua boca para você falar, seja lá com quem for. Você não tem por que estar com medo de falar com A ou com B. Sabe por quê? A pessoa mais importante na face da terra é aquele que ama Jesus e segue a sua palavra. Por que você está com medo de falar? Abre tua boca e fala, que o Senhor a encherá. Então eram homens decididos. Uma segunda coisa, homens submissos. Diga, submissão. Como é que você nota a submissão aqui? Eles chegaram e disseram assim a Naamã. Escuta aqui, ó. Naamã, não vou descer não, não vou mergulhar não, 7 vezes não, no Rio Jordão não, eu não vou não. Eles chegaram, ao invés de dizer assim: Naamã, que palhaçada é essa? Sabe como foi que eles disseram? Olha para cá. Meu pai. É verdade.
dirigiram a palavra a seu chefe, mas fizeram com toda humildade, chamando-o de pai. Tem alguma outra pessoa na vida tua, além do teu pai biológico e tua mãe biológica, que você considera como um pai? Se tem alguém aqui nesse sentido, diga amém. Tem alguém nessa vida, além do teu pai biológico, que você considera como pai e mãe? Se considera, diga amém. Pois bem, Naamã para esse homem era um pai, eram homens submissos, conselheiros submissos, pois tratavam Naamã como seu pai, dirigiram a palavra ao chefe, mas dirigiram com toda humildade. Como é que você fala com seu professor? Como é que você fala com seu pai? Como é que você fala com a sua mãe? Como é que você fala com seu pastor? O que é que você sabe de autoridade espiritual? Você sabe que o próprio Saul era ungido do Senhor, e Davi não quis fazer mal a ele por ser ungido do Senhor. Você já estudou na Bíblia o que significa autoridade espiritual? Ou você se submete a ela, ou vem maldição sobre você. Por isso que esses homens parecem que liam a Bíblia sem ler, e dirigiram-se a Naamã chamando-o de meu pai. Eu queria ouvir um glória a Deus. Mas também uma terceira coisa que esses homens tinham para serem bons conselheiros: esses homens também eram razoáveis. Esses homens eram razoáveis, meus irmãos. Ou seja, eles usaram a lógica. Eles viram Naamã irado. Até aquele momento Naamã estava irado, mas a palavra branda desvia Eles viram Naamã tão irado, mas as palavras deles foram tão lógicas, que não deixou brecha para Naamã continuar no seu pensamento. Palavras lógicas. Olha aqui, ó. Se o profeta te tivesse mandado fazer alguma coisa maior, você não faria? Faria. Então mandou fazer uma coisa simples e convenceu. Queridos, bendito seja Deus por esses conselheiros. Eles usaram a lógica e convenceram e acalmaram o seu senhor. Você tem o dom de acalmar alguém? Ou você tem o dom, entre aspas, de tocar mais fogo na fogueira? Queridos, mas em último lugar, esses homens eram bons argumentadores. Bons argumentadores, porque eles não tentaram forçar a barra do seu senhor e do seu chefe em nada. Simplesmente argumentaram de tal forma que não deixaram brecha para Naamã prosseguir no pensamento de voltar para casa. Está vendo uma trajetória aí? A trajetória é forte. Levante as mãos e diga: Senhor, me dê conselheiros. Coloque pessoas que me aconselhem. Aleluia. Agora, queridos, eu vou passar para a parte final. Eu passo para a parte final da mensagem. A sexta pessoa mais importante na vida de Naamã foi o profeta de Israel. Levanta a mão e dá glória a Deus. O nome dele era Eliseu. Vocês sabem como foi? Quando Eliseu soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, porque não podia curar Naamã, diz a palavra de Deus que Eliseu ficou sabendo, mandou dizer: manda ele vir aqui, e ele saberá que é profeta em Israel. Ele foi, ele mandou mergulhar em 7 vezes no Rio Jordão. O cara foi, mergulhou, e depois ficou curado. Depois ele vai lá na casa de Eliseu, conversa com Eliseu, tenta recompensá-lo com dinheiro, e Eliseu não recebe. Olha para cá. Como foi que esse profeta viveu? Por que esse profeta foi importante na vida de Eliseu, na vida de Naamã? Primeiro, porque esse profeta foi um defensor, diga defensor, e um reconhecedor do seu ofício. Eu pergunto: você reconhece-se como um grande homem? Quando alguém lhe pergunta que você é pregador, você diz que é? Quando alguém pergunta se você é professor, você diz que é? Ou você diz Deus sabe? Ele disse: olhe, rei de Israel, por que você rasgou suas vestes? Manda Naamã vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Sabe o que ele queria dizer com isso? Onde tiver um profeta fora de Israel,
é falso. Quem dá glória a Deus? Deixa ele vir a mim, ele vai saber que aqui em Israel tem profeta, aqui tem profeta. Ou seja, eu sou um defensor que só tem profeta verdadeiro se servir ao Deus de Israel. Será que tem alguém aqui que possa glorificar ao Deus verdadeiro, aplaudindo agora, nesta hora? Em segundo lugar, era um profeta autêntico. Era importante, foi importante na vida de Naamã, porque era um profeta autêntico. Autêntico por quê? Poderia ele ter bajulado Naamã. Você não já viu gente que vive para bajular? Você não já viu pregadores que só dão boas profecias para quem tem dinheiro? E o cara que não tem dinheiro só leva pancada? Só me lembro de um irmão que trabalhava aqui na igreja. Uma bênção. Uma bênção. Ele passou de frente a um pregador acolá. Quando alguém chegava lá todo bem trajado, ele dizia: o Senhor é contigo, varão de guerra. Quando ele via que o cara tinha dinheiro, ele dizia: Deus tem uma obra na tua vida. Aí o irmão estava trabalhando aqui, saiu daqui todo sujinho, todo sujo de barro, e andando pelos cantos das calçadas com vergonha, todo melado de barro, fedorento do suor, trabalhando o dia todo. Aí passou de frente a um irmão, uma igreja acolá, e o pastor estava pregando. Aí ele parou para ouvir. Aí o pastor estava lá e disse: espírito do inferno, sai da vida deste homem, espírito de mendigo do diabo. Queridos, mas Eliseu era um profeta autêntico, louvado seja Deus. Ele não bajulou Naamã para obter resultados. Pelo contrário, ele disse: se ele quiser ser curado, me procure. Quem dá glória a Deus? Venha onde eu estou. Se eu fosse vocês, eu aplaudia. Profeta é assim. Raibalábia nebecai. Se ele quiser ser curado, me procure. Daqui eu não saio. Ele vem aqui onde eu estou. Levanta a mão e dá glória, na glória. Aquele que vive e reina para sempre. Estou terminando. Mas uma terceira coisa sobre esse profeta verdadeiro, esse profeta Eliseu, que fez com que ele fosse importante na vida de Naamã e na minha vida também, é que ele era um profeta esquisito. Toda a vida Eliseu foi esquisito. Por exemplo, ele mandou Naamã vir na casa dele. Olha aqui. Mas ele nem saiu para falar com Naamã. Como é que ele mandou o cara vir a ele, se ele não saiu para ver o cara? Diga comigo: mistério. Eu quero dizer, quem aqui quer o dom profético na vida, glorifique a Deus. Naamã disse: aliás, Moisés disse: se todo mundo da igreja fosse profeta. Quem recebe essa palavra agora? Se todo mundo da igreja fosse profeta, aleluia. Pois se você quiser ser um profeta maravilhoso, um profeta que se lança na presença de Deus, você vai ser chamado de esquisito. Mandou o cara vir, mas não deixou o cara entrar. Eita glória a Deus. Mandou o cara vir, mas não deixou o cara entrar. Quando o cara voltou curado, foi que Naamã disse: senta aqui, o que é que você quer? Ele disse: não, quero lhe pagar. Ele disse: me pagar não, quem lhe curou foi Deus. Cabra esquisito, Deus usa gente esquisita mesmo. Disseram a você que você é esquisito, pois é desse jeito que Deus vai te usar. É no reteté, é no glória, é no jejum, é no evangelismo, é no discipulado, é na fidelidade. Recebe o dom de Deus. Por último, esse profeta foi usado, muito usado na vida de Naamã, porque ele era um profeta de discernimento espiritual. Diga comigo: discernimento. Ele o recebe em sua casa. Eliseu recebe Naamã em casa. Mas quando Naamã mete a mão no bolso para dar dinheiro a ele, ele diz: que quero não. Irmão, dinheiro, o cabra rejeitar dinheiro, só tem um aqui que rejeita, presbítero Flávio. Não dê não, que ele não recebe não. Você não dê nada, porque ele é uma pessoa que não recebe. Viu?
O dinheiro. Mas o cara tinha discernimento espiritual. Quem diz amém? Por que ele não recebeu o dinheiro de Naamã? Porque Naamã tinha acabado de se converter. Se ele recebe o dinheiro de Naamã, ele estava botando Naamã no mau caminho. Naamã ia achar que pagou para ser curado. Por isso que ele não recebeu, porque ele sabia zelar do novo convertido. Igreja de Deus, quando uma pessoa se converter, não diga tudo a ele não, para ele não se escandalizar. Zela do novo convertido até ele se firmar na fé. Cadê a igreja pentecostal? Se você quer ser profeta, se você quer ser profeta na presença de Deus, um profeta semelhante a Ele, um profeta que defende seu ofício, um profeta autêntico, um profeta esquisito, um profeta de discernimento, então você nesta noite escute, há uma palavra de Deus para você. Você que é profeta verdadeiro ou será, não toque nos meus ungidos e nem maltrate os meus profetas. Cadê o aplauso dos profetas? Cadê o homem e a mulher que sabe aplaudir porque quer ser profeta na vida? A última pessoa importante na cura de Naamã, a sétima, a pessoa mais importante de todas as 7 na vida de Naamã para ele ser curado foi o Deus de Israel. Quem o adora aqui? Quem já o aceitou? Levanta as duas mãos para saber quem já o aceitou. Aleluia, aleluia. Ele foi a pessoa mais importante na vida de Naamã para que ele fosse curado. Por quê? Primeiro, porque o Deus que se apresenta aqui, ele se apresenta como um Deus soberano. Grita aí, Deus soberano. Mais forte. Tão soberano que permitiu que uma menina fosse levada cativa de sua residência, escuta bem, para a casa de um homem doente, porque ele tinha plano de curar aquele homem. Olha só, tão soberano que permitiu essa menina ir ser levada cativa, chorando, rasgada dos pais, do convívio de Israel. Mas como Deus é soberano, Deus sabia, eu vou usar esse instrumento aqui, lá na terra da Síria, já que Rimon, aquele Deus do inferno, não pode fazer nada. Minha filha vai ser levada escrava, mas vai libertar um cativo que tem lá. Glória! Quem aqui ama esse Deus soberano? Olha, aquela menina quando foi para lá, certamente ela disse: meu Deus, minha vida está complicada. Mas eu vou te dizer uma coisa que muitos profetas dizem nos altares, eu vou só repetir, não é plágio, não vou repetir. Muitos profetas dizem, eu vou dizer também, o nosso Deus é assim mesmo. Ele complica. Aí daqui a pouco ele descomplica. Daqui a pouco ele explica, para que você saiba que ele é soberano. Louvado seja Deus. Aplaude mais forte, filho. Estou terminando a mensagem. Raia Manalabassúria. O Deus de Israel foi importante na cura de Naamã. Sabe por quê? Porque ele se apresenta aqui como um Deus que sabe exaltar as pessoas. Aleluia. Ele sabe exaltar as pessoas. Ele não contrariou a menina que disse assim: se Naamã quiser ser curado, tem um profeta que vai curá-lo. Deus podia ter se levantado e ter dito assim: profeta não, eu é que curo. Que profeta? Mas Deus sabe que a palavra do profeta é a palavra dele. Por isso que os grandes profetas diziam: segundo a minha palavra. Aí Deus honrava, aqui dá glória a Deus. Eita glória! Tem fogo aí, igreja! Ele é tão exaltador que não contrariou Eliseu. Eliseu mandou dizer assim: diga a ele que vem aqui onde eu estou, para ele saber que tem profeta aqui. Deus poderia ter dito: Eliseu, deixe de exaltação, Eliseu. Diga que há Deus em Israel.
Não diga que tem profeta em Israel, não. Não, Deus sabe honrar, Deus olha para o coração. Deus sabia que quando Eliseu estava dizendo: venha, que aqui tem profeta, Eliseu queria dizer: aqui tem Deus na minha vida. Eita, glória a Deus! Você serve um Deus que sabe exaltar. Deus sabe exaltar aquele seu servo e a sua serva. Esse Deus também foi importante, sabe por quê? Agora é interessante. Ele é importante, foi importante na vida de Naamã, porque ele se mostra, talvez essa seja a coisa mais importante aqui. Ele se mostra como um Deus salvador de qualquer pessoa. Esse homem foi com a lepra física, mas não sabia que tinha uma lepra do pecado. E a cura da alma que esse homem recebeu, alguém me ouve? A cura espiritual que esse homem recebeu foi tão importante, que quando ele voltou para dar o relatório a Eliseu, ele não voltou dizendo: estou curado, estou curado, estou curado. A lepra saiu, estou limpo, estou limpo, estou limpo. Algo aconteceu aqui dentro, quem glorifica a Deus. Algo aconteceu aqui dentro, diga glória a Deus, que fez com que ele esquecesse da cura da lepra. Ele disse assim: de hoje em diante, nunca mais eu ofereço um sacrifício a nenhum Deus dessa terra. Eu só vou oferecer sacrifício ao Deus de Israel. Se apresentou como um Deus salvador. E por último, eu digo ou não digo? Vou dizer. Ele se apresentou como um Deus vingador. Não vinga nada não, pode deixar que Deus vinga por você. Quem diz amém? Eu não sei se Deus está falando com alguém, olha para cá. Não vingue não, deixa que Deus vinga. Diga para a pessoa que está perto de você: não vingue não, deixa que Deus vinga, vai. Eu não sei se ele acredita, se ele acredita ele vai dar glória a Deus, irmão. Não vingue não, pode deixar que ele vinga. Ei, rebará, rabadalabras, biquevia. Rima na brasa, vou dizer de novo: não vingue não, pode deixar que ele vai vingar. Bispo, me diz aí, bispo, onde é que tem esse negócio que eu estou doidinho para saber? Eu vou dizer. Eita, glória a Deus. Canta lá, baixeira, canta. Rima na área, olha para cá. Vou terminar aqui, ó. Lá vai Naamã para Israel. Bota os olhos da menina. Diz: você vai comigo. Não, eu só tenho 17 anos. Papai precisa de mim, mamãe precisa de mim. Eu preciso ficar aqui, minha igreja é aqui. Vai comigo. Aí caminhou de Israel para a Síria, com aquela menina cativa, chorando, deixando seus pais, deixando suas terras. Quando ela chega ali, Deus diz: pode deixar que eu vou resolver o problema. Aleluia. Pode deixar que eu vou dar uma lapada nesse cabra. Aleluia. Eu vou dar um ensinamento já para ele aprender nunca mais mexer com o filho de Israel. Aleluia. Quem é filho de Israel aqui, glorifica ao Deus que está nos céus. Daqui a pouco, sabe o que Deus faz? Faz Naamã voltar pelo mesmo caminho que ele trouxe a menina cativa. Ele volta pelo mesmo caminho, mas volta cativo, volta doente. Sabe por quê? Porque teu Deus, ele vinga aquilo que fazem com você. Se você crê nisso, glorifique a Deus. Se você crê que ele é vingador, fica de pé aplaudindo, e dando glória a Deus, Suine couve, xarábia nabra, cantalabra nábria.